E vamos lá. Muito bom dia, oficialmente. Nós já estamos em Provérbios 23 e a gente hoje vai continuar com os conselhos, os 30 conselhos que Salomão apurou das pessoas sábias. Eu até fiquei triste porque hoje vai ser um pouquinho curtinho. A gente fica triste, né, quando fica menos, porque eles juntam, por exemplo, três versículos num só para dar um conselho. Então, hoje a gente vai continuar os conselhos para terminar os 30 conselhos em Provérbios 24 amanhã. E ele começa falando com o sexto conselho, tá? Então, é o sexto conselho, versículo 1 a 3 é o sexto conselho. Falando assim, ó: quando você for jantar com alguém importante, não esqueça quem ele é. Se você é guloso, controle-se. Não tenha pressa de comer a boa comida que ele serve, pois ele pode estar querendo enganar você. Uau! O que que isso quer dizer? Que a gente tem que, primeiro de tudo, se portar muito bem em todo lugar, né? A gente tem que se portar muito bem, mas, sobretudo, perto de pessoas importantes, quando você vai, num jantar, quando você vai num almoço com pessoas importantes, principalmente quando elas estão te servindo. Porque elas querem que você demonstre as suas fragilidades, sabe? Porque Salomão ele dá o exemplo da comida. Quando você é guloso, quando você come sem medida, às vezes até sem educação. Uma pessoa sem importância que quer te medir, ela te analisa, ela sabe disso, ela vai pegar na sua fraqueza, ela vai te dar boa comida só para ver como você vai se portar na frente dela, e o que a comida que ela vai te dar ainda vai ser uma armadilha. Então a gente tem que controlar as nossas fraquezas, resistir às nossas tentações. Porque às vezes a gente pode estar diante de uma pessoa que está fazendo um teste conosco, um teste para ver se a gente passa. Então, aqui foi usado o exemplo da comida, só que a gente pode levar para outras áreas da nossa vida, né? Quantos sábios e pessoas importantes usam disso? Sábios não, né? Quantas pessoas importantes usam disso para nos ludibriar, para nos testar em outras áreas da nossa vida. Às vezes alguém arma para você uma situação, por exemplo, eu sei que se eu falar isso, ela vai surtar. Se eu falar isso, ela vai sair de si. Então a pessoa ela vai, ela com maldade, ela vai, ela fala só para ver você se desestabilizar. Só para você surtar, só para ver você se descontrolar, para ver se você é capaz de se controlar. Então, cuidado. Essa pessoa, ela está testando você para ver se você é capaz de se controlar e exercer a sabedoria ou deixar suas fragilidades falarem mais alto, colocar suas fragilidades à prova. Por isso, a gente nunca deve esquecer quem é quem. E as pessoas podem estar e não esquecer que as pessoas podem estar nos testando a todo momento, ou até criando armadilhas, que é o caso, servindo comida. Ah, essa pessoa está servindo comida para mim. Calma, calma que a comida não é tão simples assim. Essa pessoa pode estar querendo te enganar. E Salomão aqui ele dá o exemplo da comida, mas ele quer dizer em todas as outras áreas da vida. Cuidado com as pessoas que ficam te ludibriando, te encantando. É uma armadilha para ver se você cai. É uma armadilha, desculpa, para ver se você é capaz de se descontrolar ou exercer sabedoria. Se você é capaz de exercer o equilíbrio ou se você vai se descontrolar de fato. Conselho 7, versículos 4 a 5. Não se mate de trabalhar tentando ficar rico, nem pense demais nisso, pois o seu dinheiro pode sumir de repente, como se tivesse criado asas e voado para longe como uma águia. Ué, mas não tô entendendo, porque ele falou que é para sempre deu conselhos pra gente não ser preguiçoso, pra gente sair da cama, pra gente matar um leão por dia, que o preguiçoso acha que o leão vai pegar ele e não sai nem da cama. Não, peraí. É diferente. Ele tá falando para não se matar de trabalhar, ou seja, pra gente não amar o trabalho e não ter o trabalho como nossa prioridade. Isso é o erro. É você ter o seu trabalho como a sua prioridade.
Então, não se mate de trabalhar se você trabalha com o único objetivo de ajuntar riquezas, posses, e se você tem o trabalho como prioridade na sua vida. Se for para trabalhar desse jeito, não se mate de trabalhar, porque você não vai levar o trabalho para o seu túmulo. Então, ganhe dinheiro suficiente para você sobreviver e viva de fato para cumprir o seu propósito. Essa é a sua prioridade. O dinheiro, ele pode, se você ficar dependendo demais dele, por que que ele fala que o dinheiro pode criar asas e voar? Porque quem fica dependendo demais do dinheiro, se matando para trabalhar, depois vai se decepcionar. Porque o dinheiro que você ganha com o trabalho, depois, ó, pode criar asas e voar para longe. Agora, o seu saber, o seu propósito, não. O seu propósito faz parte de você e o seu saber não, depois que você sabe, que você tem conhecimento, você nunca mais esquece. Isso nunca mais se esvai de você, diferente do trabalho. Conselho 8, versículos 6 a 8, tá? Não coma na casa de um homem miserável, nem tenha pressa de comer a boa comida que ele serve. Coma um... Oi? Ah, desculpa, eu achei que alguém tinha falado alguma coisa. Não coma na casa de um homem miserável, nem tenha pressa de comer a boa comida que ele serve. Coma um pouco mais, diz ele, mas não está sendo sincero. O jeito dele fará com que você fique enjoado. Você vomitará o pouco que comeu, e todos os seus elogios ficarão desperdiçados. É quase a mesma coisa que o primeiro, né? Que o primeiro conselho. A gente tem que tomar cuidado com a pessoa que serve comida pra gente, pessoa importante, e também tomar cuidado da pessoa que serve comida pra gente que é miserável. A gente não pode se vislumbrar com as pessoas que servem comida, mas por dentro elas não estão nem querendo servir porque elas são miseráveis. Não se iluda com a comida que essas pessoas te servem. Porque se a pessoa for miserável, ela tá se incomodando de estar tendo que dividir com você. Então não se engane quando ela fala, "Ah, come mais um pouquinho", porque ela tá falando da boca para fora, não é nem por educação. Porque é tudo fingimento quando ela fala isso. A energia dela está sendo tão ruim ao te falar isso porque ela não quer dividir uma comida, porque ela quer guardar para si, que você pode até engasgar e a comida vai te fazer mal. Então, esse versículo, né, esse conselho, ele fala para a gente não comer o pão de alguém que tem olhos malignos. Porque essa pessoa pode estar pensando em tirar proveito da situação. Se a pessoa se mostra hospitaleira demais, só que o coração não tá com ela, a gente pode acabar por se sentir mal com o que a gente comeu. Os antigos falavam, minha avó falava, né, para não aceitar comida de gente de amigo mesmo, de alguém que você não sente que tem uma energia boa, né? Que às vezes oferece, fiz um bolo, quer um pedaço de bolo, uma vizinha, qualquer pessoa próxima, né, que a gente não sente bons olhos, né? A minha avó falava, né, se te oferecer uma comida, você aceita, mas não come. Mas é isso Acho que mesmo, era é por isso, isso. né? Uhum. É exatamente por isso, faz total sentido. Às vezes a gente acha que é bobeira, né? Ai, que bobeira. Gente, não. Um livro que foi escrito há mais de 3.000 anos, Provérbios de Salomão, ele apurou com a sabedoria divina e com os sábios para nos falar que sim, não coma. Não coma o que estão te oferecendo de pessoas que querem armar para você e de pessoas que não querem de fato dividir com você. Você vai se sentir mal. Você vai acabar por, ele fala assim, você vai acabar por vomitar os elogios que você deu para essa pessoa. Então, além de você vomitar de fato, se sentir mal, não estar bem, você vai acabar vomitando as palavras que você disse. 9, conselho 9. Não perca tempo falando com o tolo, porque ele despreza a sua conversa inteligente. A gente já aprendeu que a perda de tempo a gente ficar corrigindo um tolo não vale a pena. Não vale a pena porque não vai adiantar de nada. É desperdício. Da mesma forma, se tentar corrigir a perda de tempo, até mesmo conversar com um tolo é. Não dá para ficar perto, porque essa pessoa ela despreza tudo que você fala. Então, é como se fosse assim: você não pode, não dá para corrigir,
uma pessoa que não quer ser corrigida e não dá pra ficar perto de pessoas assim. Ai, mas é difícil, como que eu não vou ficar perto? Ué, mas você quer ficar perto de uma pessoa que tá desprezando tudo que você fala? Porque é isso que um tolo faz. Ele despreza tudo que você fala. Tudo. Ele não tem humildade, muito menos sabedoria para receber as suas correções. Quem dirá as palavras que saem da sua boca? Ele não vai receber absolutamente nada. Então a escolha vai ser nossa, de querer ficar perto de pessoas assim ou não. 10. Conselho 10, versículos 10 e 11. Não mude de lugar uma divisa antiga, nem tome posse de terras que pertencem a órfãos. Deus é o poderoso defensor dos órfãos e defenderá a causa deles contra você. Você vê que ele é repetitivo, né? Porque ele repete o conselho um, que a gente não tem que tirar vantagem de quem está numa posição inferior a nós. Então, sejam os pobres, aqueles que estão sendo acusados e que não tem ninguém para defendê-los. Porque perante os homens, eles estão sendo desfavorecidos, mas perante Deus não. Deus fará justiça aos pobres e desprotegidos, desfavorecidos, quando você menos esperar. E nesse momento, quem vai ter a vida ameaçada não vão ser os pobres e nem os indefesos, mas aqueles que se aproveitaram deles. Então, se você tem, não tente tirar de quem não tem. Se você tem, não tente menosprezar quem não tem, porque Deus vai ser o advogado defensor do pobre e do desprotegido. Então, esse versículo ele advoga pela justiça e respeito pelos direitos dos outros, especialmente dos pobres, dos vulneráveis e dos desprotegidos. Não cabe a nós, desfavorecê-los mais do que eles já são. 11, Conselho 11, versículo 12. Preste atenção no que lhe ensinam e aprenda o máximo que puder. Aprenda o mais que puder. Ou seja, a gente tem que amar os ensinamentos, tem que amar a repreensão, amar as lições que os outros dão pra gente. Isso só faz a gente crescer em sabedoria. Quantas vezes, a gente já está em Provérbios 23, quantas vezes a gente já ouviu versículos dessa forma, versículos falando isso. Conselhos de Salomão falando exatamente a mesma coisa. Ame a repreensão, ame os ensinamentos. Queira aprender cada vez mais. Por isso, aprenda, desculpa, tenha sede de sabedoria, tenha sede de conhecimento, o máximo que você conseguir. O máximo. Ontem eu vi uma frase que eu até anotei. Deus só faz o impossível quando você faz tudo o que foi possível. Então, se for preciso, anote isso, não se esqueça disso, se lembre disso. Deus só faz o impossível quando você fez tudo o que foi possível, em todas as áreas da sua vida. E aqui, especificamente, no querer, na sede de conhecimento. Faça o máximo que for possível ao buscar a sabedoria. Assim vai ser com essa busca. Busque uma sede que você jamais vai poder se saciar. Então, sempre que você, ou, aliás, antes de você desistir de alguma coisa, de qualquer área da sua vida, que você acha que você já fez de tudo, que você acha que você já fez tudo que você podia, antes de você desistir, responda. Se for preciso, anote a pergunta e a resposta. Eu fiz tudo o que eu podia. Eu cheguei ao meu impossível para que Deus possa fazer o impossível dele. Eu fiz o meu impossível para que Deus possa fazer o impossível dele. Eu fiz tudo o que era possível para permitir que Deus assuma o controle da situação a partir de agora. Se a resposta for não, dá para fazer mais. Se dá para fazer mais, você pode buscar mais sabedoria, buscar mais conhecimento, que nunca vai ser demais. 12, Conselho 12, versículo 13 e 14. Não deixe de corrigir a criança. Umas palmadas não a matarão. Para dizer a verdade, poderão até livrá-la da morte. Ele já tinha falado sobre isso também, da importância de você impor limites, dizer não e de que corrigir com palmadas não faz mal para ninguém. Aliás, até pode livrar
a criança da morte. Por que livrar da morte? Porque ela pode transformar a personalidade dela com uma correção. Uma vez que ela aprende com uma correção, de fato, né? Uma palmada não é uma surra, mas se você corrigir de fato uma criança, você pode colocá-la no caminho correto. E esse caminho correto vai transformá-la e vai direcioná-la durante toda uma vida, vai fazer total diferença na vida dela. Isso pode mudar o caráter de uma criança para sempre. Se os pais tiverem equilíbrio, forem firmes, imporem limites, dizerem não e corrigirem quando for preciso. Eu tenho dó de ver, às vezes, o Thales corrigir a Antonella. Ele fala que eu sou muito mole, que eu não corrijo, que eu não tenho coragem de dar umas palmadas de vez em quando, e eu não tenho mesmo, eu morro de dó. Só que ele fala, é necessário. Ele falou, dói em mim, só que é necessário. É necessário, às vezes, ela aprender. E uma vez eu não me esqueço disso, porque uma vez a gente estava na casa de um consultor nosso, era tarde da noite, a gente estava quase indo embora. E eu não lembro o que que ela fez, ela devia ter uns 3 anos. Eu não lembro o que que ela fez, que ela foi. Ela desafiou ele, ela foi desrespeitosa e ele corrigiu ela. Só que como que fala quando a gente. Eu contestei a autoridade dele na frente dela. E ele falou pra mim. Nunca mais faça isso. Nunca mais. Nunca mais corrija a minha autoridade na frente dela. E eu não posso corrigir a sua autoridade também na frente dela. Não faça isso. Não faça, porque você vai acabar com ela. Não, não faça isso. E eu fiquei brava porque ele tinha corrigido ela, eu não queria. E eu sei que eu fiquei tão brava naquela noite, tão, tão triste, sabe, de ver ele corrigindo ela e toda aquela situação, que às 3 horas da manhã eu acordei para orar. E eu abri a Bíblia. No que eu abri, veio exatamente, eu abri a Bíblia, veio exatamente esse conselho. Eu nem conhecia Provérbios ainda, mas eu abri a Bíblia e veio escrito assim, 12. Falei, nossa, 12. Aí, não deixe de corrigir a criança. Umas palmadas não a matarão. Para dizer a verdade, poderão até livrá-la da morte. Falei, gente, eu não acredito. Falei, Deus tá me dando umas palmadas nesse momento. Aqui em casa nunca batemos, mas só no falar ele já sabe que já sabe que se não respeitar o bicho pega. Exatamente. Eu sou da opinião de que tudo na conversa rígida vai se resolver. Numa boa conversa com as boas palavras vai se resolver. Só que, como eu não tô sendo tão efetiva assim, o Thales ele acaba de vez em quando dando umas palmadas, porque ele fala, não tá adiantando essa conversa, porque eu não concordo. Mas, concordando ou não, aquele dia, às 3 horas da manhã, eu abri e eu vi esse versículo. Que umas palmadas às vezes podem até livrá-las a criança da morte. Falei assim, gente. Deus está me corrigindo. Deus está falando assim: você está completamente errada no que você está pensando. Alô, aqui eu já dei umas palmadas na Maria. Mas, gente, eu já dei também. Eu já dei, mas eu não concordo e eu não sou dessa pessoa que dá. Mas eu respeito e eu entendo quem dá. Eu respeito todas as opiniões, eu entendo totalmente, porque eu acho que assim, a paternidade e a maternidade são coisas que a gente não se intromete, não existe pitaco, cada um sabe o que faz, né? Tem uma passagem, acho que no livro da sabedoria, se não me engano, que fala, vamos ver o que que ela vai falar. Mas é exatamente isso que a gente tá falando. Tá vendo? Ó, a Lu faz de um jeito, a Melissa faz de outra, cada uma às vezes faz de um jeito e todas estão certos. A Nádia, eu também sou mole, tem que ser meu esposo para corrigir mais sério. Eu também sou assim. E eu respeito todas as opiniões. O que a gente em comum, eu tenho certeza que concorda, é sobre saber corrigir os filhos, que é o que a Lu falou, saber impor limites, saber falar não. Isso é uma coisa que eu preciso aprender como mãe, porque eu fico contando, a Antonella, ela sabe me ganhar. Ela sabe me ganhar, ela sabe o jeito de falar comigo para que eu concorde com as coisas que ela quer, só que não é assim. Porque, sabe por quê? Não é sobre o que eles querem, mas é sobre o que eles precisam. E você pensa assim, ó, a Melissa está falando, não é fácil
educar. Eles são muito espertos, eles são muito espertos. A Antonella chegou esses dias para minha cunhada e falou: eu peço as coisas para minha mãe, porque eu dobro ela, o meu pai não. Ela falou isso, ela tem 5 anos de idade. Ela falou isso quando ela tinha 4 anos para minha cunhada. E eu fiquei de boca aberta. Só que ela tem razão, é verdade. Ela consegue me ganhar. Por quê? Porque muitas das vezes eu não sei dar o que ela precisa, eu dou exatamente o que ela quer. E lembra que eu estava falando ontem, quando a gente quiser lembrar o que Deus quer para nossa vida, quando a gente quiser entender o que Ele está tentando nos falar, a gente lembra do nosso amor, da nossa relação que a gente tem com os nossos filhos. Porque Deus não vai dar o que a gente quer. Ele vai dar o que a gente precisa, no momento que a gente precisa, na hora certa. Porque ele é pai. Então a gente não pode se esquecer que Deus é o nosso pai. Ele se importa conosco. Se nós somos filhos dele, ele vai nos tratar como tais. E assim é com os nossos filhos. Então, se a gente faz o mesmo com os nossos filhos, por exemplo, se o Thales dá o que a Antonella precisa e não o que ela quer, impondo limites, Deus também vai ser assim com a gente. E o Thales e nós, como pais, a gente não faz isso porque a gente não ama, justamente pelo contrário. A gente faz porque a gente ama. E a gente quer ver o bem deles. E a mesma coisa com Deus. A mesma coisa é a nossa relação com Deus, né? A Verônica falando, de, o problema de não dizer não é quando você dizer não, eles se revoltam. Exatamente. O problema é esse, quando você não fala não, quando você fala a primeira vez, meu Deus, acabou o mundo. Eles se revoltam de fato. Aí você passa vergonha se estiver na frente de alguém, você fica mais brava ainda. Então, não adianta, é unânime. A gente precisa saber colocar limites e dizer não. E Conselho 14, versículos 17 a 18. 17. Não tenha inveja dos pecadores. Procure respeitar e obedecer a Deus todos os dias da sua vida. Assim o seu futuro será brilhante e você não perderá a esperança. Ah, deixa eu só ler aqui o que a Verônica falou. Falo por mim, achava que minha mãe tinha deixado de me amar, era muito permissiva. Mas é verdade, gente. É verdade. A gente fica até na dúvida, né? Porque esses dias eu tava pensando, fazendo um parênteses, quando a gente deixa demais, deixa, tá bom, faz o que você quer. Ah, que isso? Faz, faz. Chega a ser uma indiferença quando a gente faz isso com as outras pessoas. Então, se a gente faz isso com as outras pessoas, às vezes por indiferença, que a gente nem, não tá nem aí, a gente não pode fazer isso com os nossos filhos, porque a gente não tem indiferença com eles. A gente não age com indiferença com eles, a gente ama eles. Então, o limite e o não é uma forma de amor, é a forma mais. Você quer saber? É uma das formas mais intensas de amar alguém. É você impor limites, dizer não e dar o que a pessoa precisa, não o que a pessoa quer. Porque se você faz isso, você quer só ver o bem da pessoa e ver a mais alta performance que ela pode atingir. Isso não é só para os filhos, isso é para os nossos maridos, isso é para as pessoas que a gente ama, a gente que exerce uma posição de liderança, né, no nosso trabalho. Se a gente quer ver uma posição perfeita, é isso. Se a gente quer ver o mais alto da pessoa, se a gente quer ver a pessoa crescer, a pessoa subir, no negócio dela, a gente vai ensinar a pessoa dando o que ela precisa, não o que ela quer. Desculpa. Oh, desculpa. E voltando então, ele fala para a gente não ter inveja dos pecadores, e a gente procurar obedecer a Deus todos os dias da nossa vida, para que a gente tenha um futuro brilhante e cheio de esperança. Por quê? Porque quando você adquire e pratica sabedoria, você não só lhe proporciona uma vida de paz, prosperidade e abundância, mas você entende que quando você obedece a Deus, você também vai ficar longe dos pecadores e você não faz sentido. Gente, não faz sentido a gente ter inveja dos pecadores. Concorda?
A gente não tem que ter, aliás, inveja de ninguém, mas especialmente das pessoas que pecam. Mas como assim? Por que que eu teria inveja de uma pessoa que peca? Quer ver um exemplo? É, sabe aquelas pessoas que têm uma vida, que hoje em dia a gente está numa época de Instagram, tem uma vida maravilhosa, posta aquela a vida que tem tudo, uma casa linda, um carro maravilhoso, posta que tem um marido maravilhoso, uma família maravilhosa. Às vezes, dentro de nós, a gente fica pensando, eu queria ter uma vida igual a essa. É nesse sentido, é esse sentimento. Não tenha esse sentimento, porque essa pessoa pode ser uma pecadora. Quantos e quantos famosos, quantas pessoas públicas têm e mostram essa vida, mas são pessoas que pisam em princípios? São pessoas que deram um jeitinho, cortaram atalhos para ter a vida que têm, ou mostram uma vida de mentira? Então é nesse sentido que esse versículo está falando. Não tenha inveja e não sinta desejo de querer ter a vida de pessoas que pecam e que pisam em cima dos princípios. Ao contrário disso, obedeça a Deus. Às vezes a gente fica tão desesperado por ter uma boa vida, às vezes a gente está passando por, às vezes, algum momento de necessidade, ou às vezes a gente está descontente, alguma área da nossa vida não está boa, a gente fica tão desesperado querendo ter uma boa vida, que a gente fica desejando a vida até mesmo de pecadores, de pessoas que pesaram em cima dos princípios, mas que têm uma vida boa, né, entre aspas, mas que têm, como que fala, tranquilidade financeira. Às vezes a gente tá tão desesperado que a gente fica desejando ter o que essas pessoas têm, mas a gente não pode se esquecer que essas pessoas pisaram em cima dos princípios para atingirem, para chegarem onde elas chegaram. É que a nossa carne é fraca e por vezes a gente, sem perceber, a gente tem esses desejos. Mas então, como fazer para não cair nessa tentação? Para não ter esse tipo de pensamento? Obedecer a Deus. Ele já fala pra gente o que a gente não pode fazer e já fala o que a gente tem que fazer para não cair nessa tentação e não desejar essa vida das outras pessoas. E o caminho é obedecer a Deus. Todos os dias obedecer a Deus. Assim, além de você resistir a essa tentação e não desejar a vida dessas pessoas pecadoras, a gente vai ter um futuro brilhante, de luz e cheio de esperança. Correto? Eu acho que eu pulei um, né? Pulei o 13. Conselho 13. Meu filho, se você se tornar sábio, eu ficarei muito feliz. Eu me sentirei muito orgulhoso quando ouvir falar de você. Gente, espera só um pouquinho que eu vou ter que assoar o nariz, rapidão. Nossa, acho que hoje e ontem, acho que eu vou, acho que eu vou gripar, meu Deus. Olha que interessante. Se a gente se tornar sábio, Deus está falando que ele vai ficar feliz. Ele vai se sentir orgulhoso quando a gente falar com sabedoria, ou seja, quando a gente aplicar a sabedoria. Então, adquirir e praticar a sabedoria faz Deus feliz. Além de nos proporcionar recompensas e benefícios, de ter uma vida de paz, prosperidade e abundância, além de trazer recompensas para nós, de fazer a gente feliz, vai fazer Deus feliz. E Deus também não vai ficar só feliz, ele vai ficar orgulhoso quando ele vir a gente praticando a sabedoria. Tá vendo como a gente tem que pensar na nossa relação de pai e filho, como relação de Deus conosco, entre pai e filho também? A mesma relação? Quando a gente vê um filho se performar, quando a gente vê um filho fazer uma boa coisa, quando a gente vê um filho fazer uma coisa que é correta, ou ganhar alguma coisa que seja na escola, a gente não fica feliz, a gente não sente orgulho, a gente não sente felicidade? É a mesma coisa.
É a mesma coisa com Deus. Deus vai ficar feliz, isso agrada a Deus. Deus vai se sentir orgulhoso de ver os seus filhos praticando a sabedoria que eles buscaram. Então é exatamente a mesma coisa. Conselho 15, voltando, né? Escute, meu filho, seja sábio e pense seriamente na sua maneira de viver. Não ande com gente que bebe demais, nem com quem come demais, porque tanto os beberrões como os comilões vivem com sono e acabam na pobreza, vestindo trapos. Isso é forte. Esse é forte. A gente tem que refletir nas nossas atitudes a todo momento, em cada segundo da nossa vida. E não andar com pessoas que se excedem, que têm exageros pelos prazeres da vida. E aqui ele dá o exemplo das pessoas que exageram no prazer de beber demais e nas pessoas que exageram no prazer de comer demais. A pessoa que bebe demais, ela não toma uma atitude correta, porque ela não está em sã consciência. E quem come demais não toma uma atitude correta, não porque não está em sua consciência, mas porque fica estufado, fica preguiçoso, fica com o corpo inflamado, ou seja, não tem o raciocínio cognitivo correto. Essas pessoas, ambos, os beberrões e os comilões, acabam dormindo no ponto, perdendo a época de plantio, porque eles trocaram a sabedoria, a busca pela sabedoria, pelos prazeres da vida. E eles vão acabar sem nada. Então ele fala pra gente refletir, tomar cuidado com quem a gente anda, porque se a gente vai ficar igual. E se essas pessoas vão ficar sem nada, se a gente vai andar com elas, se a gente vai ser como elas, a gente também vai ficar sem nada. 16. Conselho 16, versículos 22 a 25. Escute o seu pai, pois você lhe deve a vida, e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Compre a verdade, a sabedoria, a instrução, o bom senso, mas não venda nenhum deles. Compre e não venda. O pai que tem um filho correto e sábio ficará muito feliz e se orgulhará dele. Faça que o seu pai se alegre por causa de você e dê à sua mãe esse prazer. Ou seja, ele traz como penúltimo não, né? Um dos últimos conselhos o mandamento de honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. E além de honrar pai e mãe, dar prazer, orgulho e honra aos seus pais. E como que a gente faz isso? Comprando a sabedoria, porque ela é a coisa principal. E ele fala: compre a verdade, compre a sabedoria, compre a instrução, compre o bom senso e não venda eles. Ou seja, não abra mão deles, jamais. Se for necessário, dê tudo que você tem para adquirir o conhecimento, porque depois você vai ter tudo que você quer. Junto da sabedoria, compre a verdade, a instrução, o bom senso e não venda. Não os abra mão por nada nesse mundo. Conselho 17, versículos 26 a 28. Meu filho, preste bem atenção no que eu digo e siga o exemplo da minha vida. As prostitutas e as mulheres imorais são uma armadilha perigosa e sem saída. Como um ladrão, elas esperam pelas suas vítimas e tornam muitos homens infiéis. De novo sobre o adultério. As mulheres enganosas, as prostitutas, elas tornam uma pessoa que era fiel para uma pessoa que era infiel. Isso é uma armadilha. E por que que elas são como um ladrão? Porque elas tiram tudo o que você tem. Elas tiram tudo que o homem tem, os seus bens, a sua vida, tudo a vida que você tinha com a família de antes. Então não caia nessa tentação, porque parece ser doce, mas de fato é amarga para sempre, perigosa e não tem saída. E conselho 18.
último conselho do capítulo. Quem é que grita de dor? Para quem são as tristezas? Quem é que vive brigando e se queixando? Quem é que tem olhos vermelhos e ferimentos que podiam ter sido evitados? É aquele que bebe demais e anda procurando bebidas misturadas. Não fique olhando para o vinho que brilha no copo, com a sua cor vermelha e desce suavemente, pois no fim ele morde como uma cobra venenosa. Você verá coisas esquisitas e falará tolices. Você se sentirá como se estivesse no meio do mar, enjoado, balançando no alto do mastro de um navio. Então você dirá: Alguém deve ter batido em mim. Acho que levei uma surra, mas não lembro. Por que não consigo levantar? Preciso de mais um gole. Gente, novamente, Salomão nos alertando para tomarmos cuidado com a embriaguez. Ou seja, quem bebe demais, quem exagera e que se torna escravo da bebida. Porque parece só mais uma bebida. Mas Salomão fala que. Ai, gente, nossa, hoje tá. Desculpa. Ah! Desculpa. Salomão fala que parece só mais uma bebida, mas é um veneno. No finalzinho vai ser igual uma cobra que venenosa, porque vai te morder e você vai tomar o veneno. Você perde a sua sã consciência, você faz coisas sem pensar, você fala bobeira, além de fisicamente você se sentir enjoado, parece que você tá no cruzeiro, né? Quem tava lá no cruzeiro, parece que você tá lá no cruzeiro bambiando, anda balançando, cambaleando, como se você estivesse num navio, passando até vergonha no seu andar. E depois você vai dizer que você, nossa, parece que eu levei uma surra, tô me sentindo mal, física e emocionalmente. Só que no final ele já fala, ó, que ele caiu já na tentação. Ah, eu tô me sentindo mal, não consigo levantar, o que que tá acontecendo comigo? Só que no final ele já cai em tentação de novo. Porque a última coisa que o embriagado fala é: preciso de mais um gole. Então, esse versículo ele aborda as consequências negativas de você beber exageradamente, né? É o que justamente a Bíblia ela condena. Não é de fato beber, mas é você exagerar e se tornar escravo. Aliás, tudo, né? Fazendo uma conclusão final, por isso que a gente sempre diz que a vida em desequilíbrio é o pecado. O problema está no desequilíbrio, está no excesso. Tudo que é em excesso faz mal, a não ser o que vem das coisas que vêm de Deus, o bom conhecimento, uma vida em Deus. Isso nunca vai fazer mal. Agora, as coisas mundanas, os prazeres da vida, as coisas que são desse mundo, são essas coisas que a gente precisa ter equilíbrio. Então, trabalhar muito não é errado. O problema é a gente ser escravo do nosso trabalho. Ter dinheiro e ser rico, ter riquezas, não é errado. O problema é a gente ser escravo das nossas posses. Beber, pelo que a gente viu aqui, não é errado. O problema é nós nos tornarmos escravos da bebida. O problema não é comer, é a gente comer em excesso e sermos escravos da comida. Então, quando a gente é escravo dos prazeres do mundo, além da gente exagerar, né, a gente ter essas coisas em excesso, se a gente tem em excesso, significa que a gente prioriza essas coisas, que a gente tem, essas coisas como prioridade na nossa vida. E ele fala que isso é o pecado porque a prioridade da nossa vida não são os prazeres mundanos, mas é Deus. É uma vida em Deus, é uma vida em santidade, são os princípios. E é por isso que ele condena essas práticas. E quem interpreta
de outro jeito, a Bíblia vai achar que trabalhar muito é errado, que ser rico é errado, que beber é errado, que comer é errado, e todas essas outras coisas. Mas não. O que ele condena aqui é o excesso. E você amar os prazeres da vida a ponto de amar mais os prazeres do que a Deus. Isso sim é errado. Então, que a gente possa usar justamente dessa reflexão como nossa gatilho para hoje. Que a gente possa pensar: será que a gente está fazendo alguma coisa em excesso? Ah, eu tô lendo bastante, eu tô lendo muito livro e a Bíblia. Calma, não é esse excesso. Esse excesso você pode ter o máximo que você conseguir, porque isso não é um prazer do mundo. Isso é o seu espírito dentro de você querendo sede de conhecimento. Agora, se tem alguma coisa, eu tô fazendo alguma coisa em excesso, eu tô comendo demais, a ponto de, vai além do que eu me saciei. Aí sim é um prazer mundano. Esse sim você tem que se controlar. Então, que a gente possa usar dessa reflexão para saber equilibrar o que está em desequilíbrio hoje na nossa vida. Porque é com equilíbrio que a gente vai conseguir, de fato, viver uma vida em sabedoria. A vida que Deus tem para nós, a chave que Deus tem para entregar para nós, Ele vai entregar quando a gente tiver feito o nosso impossível. Então, se você está excedendo em alguma área da sua vida e que precisa de equilíbrio, faça o impossível para equilibrá-la ao máximo que você conseguir. Porque é quando você faz o máximo, quando você equilibra ao máximo, que daí você entrega para Deus, fala assim: pronto, Deus, agora a direção é sua, agora pode agir. Porque Deus vai fazer o impossível quando você tiver feito tudo o que foi possível. Correto? É isso? Jé, a cirurgia é hoje, né? Vai avisando a gente, por favor, que Deus abençoe, que não seja as mãos do médico, mas que sejam as mãos do Espírito Santo, que Deus coloque anjos para proteger a sua filha na cirurgia e que tudo vai ficar bem. Em nome de Jesus, já deu tudo certo e tudo vai ficar bem, tá bom? Vai avisando a gente. Que Deus abençoe todas vocês. Ótimo dia para todas nós.